Dias, professor de Química, e a gente continua na parte 2 de cinética química. Hoje nós vamos ver como que calcula a velocidade ou a rapidez de uma reação química. Velocidade ou rapidez é a mesma coisa, só que nós preferimos chamar de rapidez por diferença aí de definições, mas sabendo se é velocidade ou rapidez, não importa, o importante é você calcular, é você aprender como que funciona. Na parte 1 nós vimos o contexto teórico da cinética e os fatores que influenciam a velocidade de uma reação, como temperatura, pressão, catalisador. Hoje nós vamos calcular essa velocidade. Mas antes de calcular nós precisamos ter dois tipos de conceitos antes de começar. Primeiro, ele vai te dar a reação, né? Aqui no caso a decomposição da amônia, ou seja, a amônia ela vai se quebrar para formar o nitrogênio e o hidrogênio. Vamos ler essa reação? Então eu tenho 2 mols de amônia, 2 mols de NH3, ela vai se decompor, lembra lá quando não aparece nada porque tem o número 1, então 1 mol de N2 para reagir com 3 mol de H2. Então vamos ler, 2 mols de amônia se decompõem formando 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio. Veja bem, no tempo zero, antes da reação começar, é lógico que eu só tenho o reagente. Então imagina aqui a minha escala aqui sendo zero. Então eu vou colocar amônia, ou seja, a amônia tem uma quantidade bem elevada, o máximo dela, porque eu nem começou a reação. Quando começa a reação, o que vai acontecer? A concentração da amônia ela vai diminuir para que o produto comece a aumentar, que nesse caso o produto é o nitrogênio e o hidrogênio, então ele começa a aumentar. Agora, onde entra a cinética? Essa velocidade que a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta, nós vamos calcular essa velocidade. Então essa velocidade que ocorre nesse balanceamento aqui, de reagente formando o produto, é o que nós vamos aprender agora. Lembrando que a concentração dos reagentes sempre diminui e a concentração dos produtos vão aumentar. Isso, é fato. Então, primeiro, como que calcula essa rapidez? Como calcula essa velocidade? Eu tenho a velocidade aqui de uma substância A, ou seja, velocidade da concentração de A. Então, primeira coisa, nós vamos aprender a chamar esse colchete aqui, de concentração. Tá? Concentração na química geralmente é dada em mol por litro. Então, toda vez que uma substância está dentro desse colchete, significa que nós estamos falando da concentração dela em mol por litro. Então a concentração de uma substância A é a variação da concentração pelo tempo. É bem parecido com a velocidade média da física. O que é a velocidade média? É a variação do espaço pelo tempo. Isso é grandeza da física, da velocidade média. Aqui a velocidade também. Essa velocidade aqui é a concentração de A pelo tempo. Mas aqui nós vamos aprender a calcular a velocidade da amônia, nós vamos aprender a calcular a velocidade do nitrogênio e do hidrogênio, nós vamos calcular a velocidade dos três. Então, o experimento, o cara fez lá, o professor, o químico, o cientista fez a experiência e estabeleceu esses valores aqui, deu essa tabela aqui. Veja bem, a concentração da amônia em mol por litro e o tempo que ele calculou, que foi em minutos. No tempo zero, primeiro, só tinha amônia, certo? Só tinha amônia. Então, no tempo zero, a concentração era máxima da amônia, 8. E percebe que à medida que a reação começa, a concentração diminui. Aí, lógico que a concentração dos produtos vai aumentar, porque um diminui e o outro aumenta. Então, veja bem, tá aqui, 8, 4, 2 e 1. Por exemplo, no tempo de 2 minutos, ou seja, há 2 minutos que a reação começou, eu tenho uma concentração de 2 mol por litro. Agora, como que eu calculo a concentração da amônia? Então, vamos colocar aqui, concentração, a velocidade, aqui no caso da substância A. Então, tudo que é A, eu vou colocar amônia. Então, a velocidade da amônia é a variação da amônia pelo tempo, ou seja, final menos inicial. Variação, então vamos colocar outro conceito aqui. Esse delta significa variação. O que é variação? É final menos inicial. Tá? Então, como é variação da concentração, então concentração final menos inicial,
tempo final menos tempo inicial. Então, nesse caso, eu vou estabelecer um tempo aqui, ó. Pode ser de 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3, tanto faz. Eu vou escolher aqui, ó, esses dois tempos, de 0 a 1. Então, eu vou calcular a minha velocidade no tempo de 0 a 1 minuto. Veja bem, a concentração foi de 8 para 4. Então, se foi para 4, isso aqui é a minha situação final e aqui é a minha situação inicial. Então, vamos calcular. Então, a velocidade da amônia, ela vai ser concentração final, ela começou 8 e foi para 4, então a concentração final vale 4, menos a concentração inicial, que nesse caso aqui é 8, dividido pelo tempo final, que foi 1, né? É aonde eu quero ir, 1, menos a temperatura, o tempo em 0, que vale 0. Então, a velocidade da amônia fica 4 menos 8 fica menos 4, dividido por 1, então fica menos 4 mol por, olha aqui, ó, minuto. Então, a velocidade aqui está mol por minuto, né, que é a concentração, né, mol por litro, o mol por minuto. Aqui eu não vou me preocupar com a concentração, tá? Em mol por litro. Eu só quero saber que aqui é mol por litro por minuto. Pode ser? Ou mol por minuto. Não fica preocupado com isso. A velocidade negativa é lógico, porque a velocidade é de decomposição, né? Ou seja, está acabando a concentração está diminuindo. A mesma coisa com a velocidade lá da física. Se o espaço diminui, a velocidade fica negativa, porque significa que ele está indo para o eixo contrário, para o eixo negativo. A mesma coisa aqui. Então tá. Então nós estabelecemos a velocidade da amônia, que vale menos 4 mol por minuto. Então tá aqui. Agora a pergunta é, como que eu vou achar a velocidade do N2 e do H2 se ele não deu a tabela? Ele poderia ter dado a tabela? Poderia. Lógico, aí ficaria mais fácil, porque se ele tivesse dado a tabela do nitrogênio e do hidrogênio, eu usava o mesmo raciocínio. Só que ele não deu. Então como que eu vou fazer para calcular? Ora, se eu tenho a concentração aqui por minuto de amônia, que é 4 mol por minuto, ou seja, a cada minuto, 4 mols da amônia ela é decomposta, ela cai 4 mols. Eu posso calcular através da estequiometria. Por quê? Porque como aqui é mol e a minha reação é em mol, eu posso achar por regra de 3, estequiometria básica. Então vamos lá, ó. A velocidade N2, como que eu calculo? Então eu tenho de NH3, eu tenho NH3 e quero achar de N2, então eu vou comparar. O que a minha reação diz? Minha reação está dizendo que 2 mol de NH3 está produzindo 1 mol de N2. Pronto, isso a reação diz. Agora eu vou para a velocidade, que é 4 mol por minuto. Eu não vou levar em consideração esse sinal, tá? Eu vou considerar ele positivo para facilitar. Esse sinal negativo, ele não tem fundamento, ele não tem participação em cálculo, tá? Ele não tem nenhum fundamento teórico para atingir algum cálculo. O que eu preciso saber desse sinal negativo? Que a velocidade ela tá sendo decomposta, a concentração está diminuindo, tá? Então, quantos mols de NH3 foi produzido? 4 mol. Então, de NH3, então vai ficar X. Regra de 3, então 2 vezes X, 2x, e 4 vezes 1, 4. Então, X é igual a 4 dividido por 2. Então, olha aqui, ó, a velocidade de N2 foi 2 mol por minuto. Eu posso usar o minuto aqui, por quê? Porque eu estou calculando as concentrações e as velocidades no mesmo tempo, de 0 a 1. Do H2 é a mesma coisa. Do H2 eu vou usar. Só que agora eu vou comparar a amônia com H2. O que está dizendo lá na reação? Que 2 mol de NH3 produz 3 mol de H2. Não é isso?
Então, como que eu vou fazer agora? Eu tenho 4 mol, então eu vou colocar aqui, ó, 4 mol de NH3, vai ficar X. Multiplicando cruzado, 2 vezes X, 2x, e 3 vezes 4, 12. Então, X é igual a 12, dividido por 2 vai dar 6. Então, olha aqui, eu já vou colocar aqui, ó, a velocidade do H2 vale 6 mol por minuto. Então veja bem, eu achei a velocidade da amônia, achei a velocidade do N2 e do H2 por estequiometria. E agora, para a gente finalizar, nós vamos interpretar esses dados, colocar num gráfico, porque cai no vestibular gráficos. Então vamos olhar, ó, transição. Bom pessoal, agora nós vamos interpretar esses valores, né? Eu coloquei aqui na tabela, né? Nós temos a velocidade de NH3, 4 mol por minuto, que deu de acordo com aqueles cálculos. E por estequiometria nós calculamos o N2 e o H2, que deu 2 e 6 mol por minuto. Pegando a faixa de tempo de 0 a 1 minuto só. Poderia ter mais? Poderia. Seria um gráfico até um pouco melhor. Mas o gráfico que a gente vai fazer aqui dá para interpretar da mesma maneira que a gente fizesse com maior riqueza de dados, e a interpretação é a mesma. Só uma observação, tá? Lembra aqui que a velocidade tinha dado negativo, porque é o que eu falei, a velocidade é decomposição, ou seja, a concentração ela diminui ao longo do tempo. Isso sempre vai ocorrer com os reagentes, tá pessoal? Reagentes com decomposição sempre vai ser negativo. E nos produtos não vai ter decomposição, vai ter formação, os produtos serão formados, né? Então por isso que a velocidade é positiva, né? A velocidade aumenta, isso ocorre com os produtos. Então eu quero fazer o meu gráfico de 0 a 1 minuto, então vou colocar de 0, que eu vou colocar 1 minuto. A velocidade da amônia, ela começa lá em cima e diminui até 4, né? Porque a velocidade ela diminui. Então eu vou fazer aqui, vou colocar aqui um valor de 4, ele vai dar mais ou menos esse ponto aqui, então ele vai começar lá, então ele vai dar mais ou menos esse gráfico aqui. Então esse gráfico aqui, ele é da amônia. Vamos fazer com outra cor aqui, por exemplo, do N2, que ele começa do 0, né, porque ele é um produto, e vai até 2. Então vou colocar aqui, ó, vou colocar 2, e o 2 ele vai estar mais ou menos aqui, então ele vem, tal, e vem aqui, ó, H2. Desculpa, né? N2 que nós fizemos. Agora nós vamos fazer para o H2, que ele foi para 6. Então eu vou colocar 6 aqui e o tempo mais ou menos de 1. Então vou mudar a cor aqui para facilitar. E vem aqui e vem mais ou menos aqui. Vou colocar tudo junto aqui, então isso aqui vai ser H2. Pessoal, 3 interpretações em relações gráficas. Primeiro, vocês viram que não são retas, são hipérboles, né? São umas parábolas. Como é só a metade de uma parábola, né? A gente chama de hipérbole. Porque nós vamos ver na terceira parte desse vídeo a ordem da reação, e nós vamos ver que as funções lá da matemática, ela nunca vai dar primeiro grau, ela sempre vai dar segundo, terceiro grau. A ordem da reação sempre vai ser segundo, terceiro grau. E isso faz com que a função seja uma parábola ou uma hipérbole e não uma reta. Segundo, eu tenho que saber que os produtos, que no caso é o H2N2, eles sempre começam do zero, né? A velocidade é sempre do zero, a concentração é sempre do zero, porque eu não tenho um produto formado ainda. E a dos reagentes diminui. Tá aqui? Então, vamos aqui. A velocidade dos reagentes diminui. Então isso aqui você tem que ter essa consciência. E a velocidade dos produtos aumenta. Então eu tenho que ter essa consciência para fazer essa interpretação. Segundo, a segunda interpretação aqui é que, além de começar do zero para os reagentes dos produtos e começar de um valor que eu não sei dos reagentes, que são hipérboles, eu vou ter que saber uma coisa aqui.
Veja bem que a curva do H2 ela foi bem maior. Olha aqui, ó. Ela foi bem maior. A do NH3 foi um pouco menor e do N2 foi a menor de todas. Percebe pela curva, ó. Olha a curva, por exemplo, do H2 e N2 foi menor. Isso tem uma explicação científica. Não é porque o gráfico por coincidência deu assim, não, tem uma explicação. Essa velocidade, pessoal, ela depende desses coeficientes aqui, ó. Quando aparece aqui é 1, né? Então vamos colocar aqui. Veja bem que o coeficiente maior aqui é do H2. Logo a sua velocidade ela vai ser maior. Então por isso que a curva do H2 é maior. Depois vem a do NH3 com coeficiente 2. Por isso que é um pouco menor do que H2. E a menorzinha que é do N2 por causa do 1, a curva também é menor. Então essa curva, esse ângulo que essa curva faz para poder sair ou para poder chegar, ela depende dos coeficientes. Então vamos resumir 3 interpretações do gráfico, pessoal. Primeira interpretação. Eu não falo de retas, eu falo de hipérboles, porque a função ela nunca vai ser do primeiro grau, sendo segunda, sendo terceira. Segunda, os produtos elas sempre começam do zero e o reagente de um valor lá que para mim não tem importância agora. E terceira, que essa curva ela vai ser maior quanto maior também for a estequiometria. Isso vai interferir, pessoal, na velocidade média da reação. Por exemplo, eu tenho uma reação genérica aqui, ó. Vamos destacar aqui, olha essa reação. Eu tenho 2 mols de A reage com 3 mol de B para formar 1 mol de C. Como que eu calculo a velocidade média? É só pegar qualquer velocidade e dividir pelo próprio coeficiente. Então, por exemplo, se eu pegar a velocidade A, eu divido por 2, porque o coeficiente aqui é 2. Se eu pegar de B, o coeficiente tem que ser 3. E se eu pegar de C, a velocidade vai ser C, o coeficiente é 1, então eu coloco 1. Se eu colocar a velocidade média tem que ser igual para todos. Então por isso que eu coloquei igual. Não precisa calcular para as 3, mas é interessante calcular, porque se você achar o mesmo valor para as 3, significa que você efetuou os cálculos certinho. Vamos ver da amônia, por exemplo. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber a velocidade média da decomposição da amônia. Então como que eu faço isso? Eu vou pegar a velocidade da amônia e dividir pelo seu próprio coeficiente, que no caso aqui é 2. Que tem que dar o mesmo valor, se eu quiser calcular, a velocidade de N2 e vou ter que dividir por 1, que vai dar o mesmo resultado se eu dividir por H2 e dividir pelo coeficiente. Então vamos ver se isso é verdade. A velocidade de NH3 vale 4. Então 4 dividido por 2. Que tem que ser igual à velocidade de N2. N2 vale 2, né? 2 e o coeficiente é 1. Que tem que ser igual a de H2. H2 vale 6 dividido por 3. Então 4 por 2 dá 2. 2 por 1 dá 2. E 6 por 3 dá 2. Então você viu que deu a mesma velocidade. Então a velocidade média vale 2 mols por minuto. Então vamos colocar aqui, ó, 2 mols por minuto. Então eu acabei de achar a velocidade média das reações. Lembrando que eu não preciso fazer para todos. Eu só fiz para provar que a velocidade média tem que ser igual, porque é uma média das velocidades de todos os componentes da reação. Bom, pessoal, é a parte de cálculo. Espero que vocês tenham aprendido. Eu vou liberar a parte 2.1, que eu vou fazer uns 2 ou 3 exercícios para fixar essa ideia de velocidade média. Caso você queira assistir, tudo bem. Mas se você quiser partir para a parte 3, podemos, que assista a parte 3, que é ordem de uma reação e descobrir se uma reação ela é elementar ou não elementar. Então, pessoal, fica aquele abraço, até mais e Deus te abençoe.